Então, galera, agora aí uma dica sobre semântica, figuras de linguagem, ok? São muitas as figuras de linguagem, mas nada nos impede aqui de citar as principais. Por exemplo, nós temos figuras de som, de palavras, de construção ou de sintaxe e figuras de ideias. As mais recorrentes em prova são as figuras de ideia, ok? Vamos começar aqui com duas, muito comuns em provas. A primeira, antítese. A segunda, paradoxo. A presença de uma figura de linguagem não anula a possibilidade de presença de outra figura de linguagem. Inclusive, algumas figuras, elas são decorrentes de outras. Elas são figuras secundárias, vamos dizer assim. Então, como é que funciona? Primeiro, entenda, antítese marca uma ideia de oposição. Quente e frio, gordo, magro, alto, baixo, caro, barato. Quando eu tiver um jogo de expressões em que as palavras se oponham contextualmente, nós damos o nome de antítese. Uma ideia clara para uma explicação clara para uma ideia complicada. Clara que se opõe à complicada, forma uma antítese. Ideias longas, cabelos longos, ideias curtas. Cabelos longos, ideias curtas. Longos que se opõem a curtas no contexto. Um jogo com o sentido das palavras, ok? Que são sentidos opostos. Muito utilizado, por exemplo, na escola literária conhecida como barroco, dentro do conceptismo e cultismo, beleza? Então, antítese é isso. O que é um paradoxo? Um paradoxo é uma antítese elevada. O paradoxo é como se fosse uma antítese, jogo contextual de opostos, mas que, aí vem um detalhe, gera incompreensão lógica. Então, o exemplo maior de paradoxo que existe em todas as gramáticas. Amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente. Como é que alguma coisa pode doer e não ser sentida? Então, é uma oposição que vai além, é uma oposição que gera incompreensão lógica. Outro exemplo seria, todo mundo está relendo o que nunca foi lido. Como é que você pode ler novamente, o que nunca foi lido? É uma incompreensão lógica. É o ler de novo e o ler nunca. É uma antítese que gera incompreensão lógica. Então, fique esperto que o paradoxo é uma variação do que nós entendemos por antítese. Outro exemplo de figura de ideia, eufemismo. Eufemismo, definição, suavização de uma ideia desagradável. Você tem um amigo seu que só fala M, só fala besteira. Você fica com vergonha de falar, você só fala M. Você não vai dizer isso para ele, você vai dizer, meu querido, você não é feliz com suas palavras às vezes, né? Quase sempre. Então você vai ter que usar isso, eufemismo, suavização de uma ideia desagradável. Muito utilizado, por exemplo, nos ditados populares, quando alguém falece, alguém morre, que alguém é obrigado, uma pessoa é obrigada a dar notícia, né? Ah, fulano finalmente descansou, teve o sono dos justos, né? Que vira até brincadeira, piada, bateu as botas. É uma coisa triste. Mas eu vou virar para você e dizer também que o eufemismo está muito perto de você. Se algum dia um professor virar para você e você ficar em 9 recuperações, alguém disser para você, meu querido, você tem potencial, saiba que você perdeu de ano. Você só vai estudar ano que vem, porque esse ano já era. Esse negócio de potencial não existe não. Ou você passou, ou você perdeu. Se alguém vier conversar, eu passei, eu estou desesperado, meu Deus. Se alguém vier perguntar, eu passei, o professor falar, você tem potencial, você pode saber que a vaca foi pro brejo, viu? É uma forma de eufemismo para você se desesperar, cortar os pulsos ou coisa do tipo. Eufemismo é para suavizar uma ideia desagradável. Imagina uma pessoa que conte muita mentira. Ela está sendo muito econômica com a verdade. Você não concorda, não? Ser econômico com a verdade quer dizer que o indivíduo ele não conta mentira, ele inventa a verdade. Ok? Políticos são um prato cheio para isso. Ok, turma? Outra dica, hipérbole, exagero. Você vai comer um boi de tanta fome que você tá. Você morreu de rir. Meu Deus, né? Imagine, chorei um rio de lágrimas. Se for um rio, por exemplo, no estado em que São Paulo se encontra, tudo bem. Mas é impossível você imaginar uma pessoa que vai chorar um rio de lágrimas. Então você está querendo ser enfático na questão do exagero da ideia. Beleza? Isso é hipérbole. Beleza? Vamos aqui falando de ironia. Ironia que mais cai em prova. É a suavização de uma ideia desagradável. Ok, turma? É uma ideia camuflada. Então, imagine que seu amigo não saiba a capital do Brasil. Então, ele é muito inteligente, né? Muito inteligente. Você quis dizer o contrário. Então, a ironia é um entendimento contrário ou camuflado do que se afirma. Beleza?
Chama a atenção ainda para a prosopopeia, personificação ou animismo. Recebe o mesmo nome. É quando você atribui ações ou qualidades humanas a coisas ou a seres inanimados. Então as paredes ouviam a nossa conversa. Parede ouvir não é uma ação própria de uma parede, algo inanimado. Então as flores que sorriam para ela, flores sorrirem, então também não tem como. Então eu quero marcar um valor enfático de animismo, prosopopeia, também conhecida como personificação. São a mesma coisa. Fica aqui a dica de figuras de ideias, ok? Um abraço.